Paz e bem, irmãos e irmãs que nos acompanham através das redes sociais. Iniciamos mais um devocional anglicano de responsabilidade da missão anglicana na região do Cariri, Ceará. Somos uma diocese anglo-católica com sede em Natal, no Rio Grande do Norte. É sempre uma alegria chegar até você aos sábados, aos domingos, em outros momentos, através das redes sociais, levando a palavra de Deus. Gostaria de pedir para você compartilhar nas suas redes sociais para que outras pessoas possam ouvir a palavra do Senhor. Eu sou o Reverendo Lúcio e é um prazer fazer companhia a você, chegar até a sua casa, chegar até o seu coração. Iniciemos este momento de oração invocando a Trindade Santa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, e nós vamos meditar o Salmo 90. Este salmo que mostra o limite da vida humana, da condição humana. É uma oração de Moisés, o homem de Deus. Senhor, de geração em geração, tem sido o nosso abrigo. Antes que as montanhas nascessem e que gerassem terra e mundo, desde sempre, para sempre, tu és Deus. Fazes o homem voltar ao pó, pois disseste, filhos de Adão, voltai. Sim, 1000 anos a teus olhos são como ontem, um dia que se vai, como uma hora da noite. Tu o varres como ao sono, que de manhã passa como a erva. De manhã ela floresce, depois passa. De noite, murcha, fica seca. Sim, consumiu-nos tua cólera, apavorou-nos teu furor. Expuseste nossas faltas na tua presença, nossos segredos na luminosidade da tua face. Sim, diante de ti, diante do teu furor, apagam-se todos os nossos dias. Nossos anos duram quanto dura um suspiro. 70 anos é às vezes a duração da nossa vida, 80 se ela for vigorosa. A agitação da nossa vida não passa de aflição e miséria. Ela passa rápido e nós nos vamos. Quem é capaz de conhecer a força da tua cólera? Quanto mais te tememos, melhor conhecemos a tua ira. Ensina-nos, pois, a contar os nossos dias e alcançaremos a sabedoria do coração. Volta, Senhor, até quando? Reconsidera tua atitude em favor dos teus servos. De manhã cedo, sacia-nos com a tua fidelidade e gritaremos de alegria enquanto durarem os nossos dias. Transforma em alegria para nós os teus dias de castigo, os anos em que vimos a infelicidade. Que tua ação seja visível para todos os seus servos e teu esplendor para seus filhos. Que a doçura do Senhor nosso Deus esteja sobre nós. Consolida para nós a obra das nossas mãos. Sim, consolida esta obra das nossas mãos. Glória ao Pai,
ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós ouviremos a palavra de Deus que se encontra no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 12, a partir do versículo 13 até o versículo 21. Então, meu amado, minha amada, você pode abrir a sua Bíblia para acompanhar a leitura do Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No meio da multidão, alguém disse a Jesus: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a nossa herança. Jesus lhe disse: Quem me estabeleceu para ser vosso juiz ou para fazer as vossas partilhas? E lhes disse: Cuidado, guardai-vos de toda ganância. Não é pelo fato de um homem ser rico que ele tem a vida garantida pelos seus bens. E ele lhes disse uma parábola. Havia um homem rico cuja terra produzira muito. E ele se perguntava: que vou eu fazer? Pois não tenho onde ajuntar a minha colheita. Depois o opinou: eis o que farei. Vou demolir os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí amontoarei todo o meu trigo e meus bens. E direi a mim mesmo: eis que possuís quantidade de bens e reserva para longos anos. Descansa, come, bebe e te banqueteia. Mas Deus lhe disse: insensato, esta noite mesmo a tua vida será reclamada. E o que tu preparaste, quem é que o terá? Eis o que acontece a quem reúne um tesouro para si mesmo, em vez de se enriquecer junto a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, você que nos acompanha através das redes sociais. A palavra que nós ouvimos do Santo Evangelho, segundo Lucas, no capítulo 12, a partir do versículo 13 até o versículo 21, nos faz um questionamento. Em que consiste a vida do homem? Qual o sentido da vida humana? Há quem encontre sentido na vida humana no trabalho. Existem pessoas que vivem para trabalhar, de domingo a domingo trabalhando. Mas essas pessoas não têm tempo muitas vezes para si mesmo, adoecem, não cuidam da própria vida, da saúde. Essas pessoas focadas somente no trabalho não têm tempo muitas vezes para a família, passar um final de semana, passear com a família, porque elas acham que o sentido da vida está em trabalhar. Essas pessoas não têm tempo para frequentarem uma igreja, porque elas querem, a todo custo, dedicar o seu tempo ao trabalho. Mas o que é que está por trás dessa dedicação ao trabalho?
Muitas vezes pode ser a ganância, o desejo de ter mais, de ter sempre mais. E a pessoa, ela se consome, ela gasta o seu tempo, gasta a sua vida, simplesmente para acumular. É a ganância, o desejo de ter mais que move o coração dessa pessoa. Mas tudo isso, meu irmão, não tem sentido. Quando nós esquecemos as coisas eternas, quando nós esquecemos as realidades celestiais para buscarmos as realidades terrenas, nós estamos buscando algo que não dará sentido à nossa vida. É verdade que nós queremos ter uma vida boa, não tem nada de errado nisso. É verdade que nós devemos se dedicar ao trabalho, ter uma reserva para um momento oportuno, mas isso não deve ser o nosso objetivo principal. Não deve ser aquilo que vai dar sentido à nossa vida. O evangelho que nós ouvimos nos alerta sobre o perigo da ganância. Atenção, disse Jesus, cuidado contra todo tipo de ganância. Porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de seus bens. De nada adianta você ter uma conta gorda, de nada adianta você ter muitos bens, mas se espiritualmente você é uma pessoa miserável, se você é uma pessoa triste, se você é uma pessoa que vive angustiada, que não encontra sentido, sua vida é infeliz, emocionalmente, amorosamente, familiarmente, você vive numa vida de frustração. Então, de nada adianta você gastar, consumir o seu tempo pensando simplesmente nas realidades materiais. Jesus conta uma parábola de um homem que, naquele ano, ele teve muitas riquezas, muitos bens, muita colheita, e ele pensou em guardar tudo aquilo, construir grandes armazéns, não sabendo ele que naquela noite ele partiria. E a palavra do Senhor chega até ele e diz insensato, ou seja, sem sabedoria. Nós não temos sabedoria quando não buscamos as coisas do alto, as coisas de Deus. Você é louco. Nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? De que adianta a tua correria? De que adianta você consumir a sua vida se você vai deixar tudo isso para trás? Conheci um homem muito rico, muitas terras, casa boa, vários carros, mas esse homem era sozinho, não tinha esposa, não tinha filhos, e um dia ele foi viajar. E nessa viagem ele sofreu um acidente e mal chegou ao hospital e morreu. E os parentes mais distantes, ao saberem que aquele homem tinha morrido, se apressaram em agarrar os seus bens, em se apropriarem de seus bens. É esse o fim de quem vive uma vida de ganância, de quem acha que a vida, o sentido dela, está em ter, em acumular.
Quem ajunta tesouros para si mesmo não é rico diante de Deus. Toda riqueza que não é o nosso Deus é miséria. Toda riqueza que não é o nosso Deus é indigência, porque o nosso Deus deve ser o nosso tudo. Nenhuma riqueza, por mais preciosa que seja a riqueza que você tenha, por mais precioso que seja o tesouro que você tenha, diante de Deus é nada, não vale nada. E se sua vida não for uma busca por aquilo que é essencial, não terá sentido, não valerá a pena. Termino essas palavras citando um texto da carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, nos versículos 1 e 2. Diz o apóstolo: Irmãos, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto, onde Cristo, sentado à direita de Deus, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. Esforçai-vos para alcançar as coisas do alto. Em Cristo, nós encontramos os verdadeiros tesouros de paz, de salvação, de vida nova, de alegria, de felicidade. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. Vamos olhar mais para o céu. Vamos olhar mais para Deus. Vamos olhar mais para o trono onde Cristo está assentado, porque Ele tem aquilo que pode dar sentido à sua vida e à minha vida. Que o nosso olhar, que o nosso coração, que todo o nosso ser, que possamos voltar toda a nossa vida, tudo aquilo que temos e que somos, para o Senhor, pois é Ele o grande tesouro, o mais precioso tesouro da nossa vida. Só Ele pode preencher o vazio do teu coração. A tua riqueza não vai preencher o teu vazio. As tuas posses não preencherão esse vazio de angústia que você carrega. Somente em Deus nós podemos encontrar todo o bem mais precioso e necessário para a nossa vida. Oremos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oremos. Coloque diante do Senhor a sua vida neste momento, as suas necessidades. Você está passando por um momento difícil, uma doença, uma tristeza, uma depressão, um problema mesmo financeiro, familiar. Coloque todas as suas necessidades no coração de Deus. Pai amado, nós estamos aqui na tua presença para te agradecer por tua bondade, pelo teu amor, pela tua proteção, por nos ter dado continuamente os verdadeiros bens necessários
para a nossa vida, os bens materiais, mas também os bens espirituais. Obrigado, Senhor, pela tua graça derramada em nossos corações, em nossas vidas. Pai amado, nesta oração, coloco em teu coração todas as necessidades daquelas pessoas que se recomendam às nossas orações. Olhai, Senhor, a situação de cada uma delas. Só o Senhor conhece o que elas passam, mas o Senhor, que é rico em misericórdia e bondade, pode vir em socorro de todas elas. Por isso eu te peço, Senhor, acolhe essas pessoas nos seus sofrimentos, nas suas angústias. Vem em auxílio de suas fraquezas, restaura as suas vidas, restaura a sua saúde, para que possam encontrar o caminho da paz, o caminho da felicidade. Nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meu amado, gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso devocional da Igreja Anglicana Tradicional, Diocese Anglicana do Rio Grande do Norte, Missão Anglicana São Francisco de Assis, região do Cariri, Ceará. Que você possa compartilhar com seus amigos das redes sociais, para que outras pessoas possam ouvir a palavra do Senhor. Amanhã estaremos celebrando a missa anglicana, logo pela manhã, e também teremos a transmissão ao vivo. Desejo para você um domingo de paz, de alegria e de felicidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.